Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante que está inserido nos eixos temáticos Sociedade e Segurança Pública. Nós vamos trabalhar com o tema de quando a vítima é o policial, né? Muito se fala sobre a violência policial, mas é importante a gente trabalhar quando a vítima é o próprio policial. Bom, então hoje eu vou mostrar dados para você, para que você apresente na sua prova, e no final da nossa aula eu vou apresentar uma proposta de redação sobre esse tema e vou mostrar como você poderia começar a redação sobre essa temática usando os dados do texto motivador, beleza? Então vamos lá, começando então a nossa aula de quando a vítima é o policial, tema bastante importante aí, certo? Então vamos lá. Em 2001, em fevereiro de 2001, foi lançado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eles fazem essa publicação anualmente para compilar, analisar os dados de violência no Brasil, e dentre os dados existentes nesse relatório é sobre a vitimização policial no Brasil. Então, desde a sua 7ª edição, que foi em 2013, esse anuário disponibiliza as informações sobre os homicídios de policiais militares e civis, passando a incorporar em 2014 os registros também de suicídios na corporação, né? Tanto é que dentro da plataforma do Método 1000 nós temos uma proposta de redação sobre o suicídio do policial, sobre a questão do suicídio e a farda, porque é um tema muito relevante, que principalmente para quem está buscando aí um concurso dentro da segurança pública, tá? Então, em relação ao total de policiais civis e militares, né, de crimes e fazendo uma comparação com aquelas pessoas que são vítimas de crimes violentos intencionais, né, que é uma análise importante da gente fazer dentro dessa questão da vitimização do policial. E eu vou falar sobre a questão ali do serviço do policial em períodos de folga, que houve, por exemplo, uma queda nos registros de morte de policiais em períodos de folga, foi uma redução de 44,3%. Então, os números em 2019, né, em relação a 2018, né? Então, em 2021, foi publicado o anuário, comparando aí os dados de 2019. Então, o número considera, inclusive, policiais na ativa, os mortos em confronto ou lesão não natural, e não inclui, por exemplo, casos de acidente de trânsito, e também não inclui suicídio. Então, a queda acompanha o recuo generalizado dos números de mortes aí violentas no país, né, em 2019, que aconteceu, embora em percentual mais alto, e confirma, inclusive, o viés de baixa aí verificado em 2018, quando a redução foi de 10,4%, ante a 2017. Também teve um recuo de 2,5% em 2019 em relação ao ano anterior. Então, assim, é interessante porque esse recuo, ele atua na questão das mortes fora do serviço, né? Então, em números absolutos, os mais recorrentes no cenário da vitimização policial, seguidas, então, por suicídio e depois mortes em serviço. Tá? Bom, em números absolutos, segundo os dados disponibilizados pelas gestões estaduais, os estados registraram 172 policiais civis e militares vítimas, né, de violência e de morte, violência em 2019, ante 313 no ano anterior, né? E o estado de Goiás foi o único que não apresentou as informações, os demais estados apresentaram essas informações. E desse total, 62, né, policiais, sendo 6 civis e 56 militares, foram mortos em serviço, né? Então, os policiais militares são maiores vítimas de confronto, né, que leva à morte. Então, foram vitimados aí fora de serviço, em confronto ou por lesão não natural. As mortes fora de serviço representaram, portanto, 64%, fora de serviço, 64% do total de policiais mortos.
Então, aí, esse número é bastante importante. E eu trago aqui para você uma informação bem importante para sua prova, que é isso aqui, olha. O perfil médio do policial assassinado em 2019 não se distingue muito do verificado entre as vítimas de mortes violentas intencionais de modo geral, que é a característica do Brasil, né? Então, a característica das pessoas vítimas de homicídio é a mesma, é muito parecida com o dos policiais, ó. São majoritariamente homens, 99%, negros, 65%, com pequenas diferenças apenas no perfil etário, né? Dado que 24,8% dos policiais mortos tinham entre 30 e 39 anos e 30,5% entre 40 e 49 anos, um pouco mais velhos que a média nacional, tá? E aí nós olhamos os gráficos, né? Os gráficos fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então nós temos aqui, olha, a grande maioria da cor dos policiais vítimas, né, ali são, né, desses crimes violentos, são negros e 34,9% são brancos. É uma diferença grande, né? Então, sobre a cor, né, a raça e a cor dos policiais vítimas desses crimes violentos em 2019, vale ressaltar que, de acordo com os dados disponíveis na pesquisa do perfil dos profissionais de segurança pública do Senasp, isso em 2015, 53% dos policiais brasileiros são brancos, né? E 44,9% são negros. Então, a gente tem mais policiais brancos no Brasil, mas morrem muito mais policiais negros, indicando aí uma prevalência de negros entre as vítimas de violência letal, também na categoria dos profissionais de segurança pública, conforme o gráfico que eu vou apresentar aqui para você. Então, nós vamos aqui, olha, policiais por raça e cor e policiais assassinados por raça e cor. Então, mais brancos, né? Mas nós temos aí uma morte maior entre a categoria aí dos policiais que são negros, né? Então, em relação ao perfil etário dos policiais que eu falei antes, né, dos policiais mortos, destaca-se aí o foco de que a maioria das vítimas tinha ali entre 40 e 49 anos quando foram mortas, tratando-se provavelmente de policiais mais experientes e não novatos, como seria, por exemplo, de se supor. Também quero mostrar aqui para você, né, a faixa etária dos policiais, então, aqui no Brasil. Então, a maioria, como eu estava dizendo aqui, ó, entre 40 e 49 anos, que é quase 30%, e de 30 a 39 anos, 25,2%. Essa observação, essa versão foi modificada em 10 de fevereiro de 2021, a partir da retificação do número de vítimas de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal dolosa em Rondônia, tá? Essas modificações têm impacto no total das vítimas do Brasil, bem como o total de mortes violentas intencionais no estado e no Brasil, né? Então, aí, dados fresquinhos para você. Aqui é uma característica do Método Mil, como a gente trabalha com atualidades, com temas atuais que podem aparecer na sua prova. Então, tá aí, né, esse gráfico. Então, em relação ao instrumento, que é outra questão interessante, o instrumento utilizado pelo agressor, 90,9% dos policiais morreram por disparo de arma de fogo, um percentual bastante superior à média nacional, que é de 72,5%. Então, nós temos aí também a característica, olha, arma de fogo, os policiais vítimas, né, de crimes violentos. Então, nós temos aqui, né, 90,9%, sendo que arma branca temos 5,2% e outros 3,9%, né? Então, verifica-se que, embora em um patamar geral mais baixos também, as mortes mantiveram tendência observada nos anos anteriores. Então, a vitimização é maior, como eu disse há pouco, na polícia militar do que na polícia civil, e os policiais continuam a morrer mais na folga do que no serviço. E para além das especificidades funcionais que expõem, por exemplo, o policial militar a um grau talvez mais elevado de risco do que a polícia civil, e isso você tem que ponderar na sua redação, e ajudam a explicar a diferença entre as corporações quando o assunto é vitimização, você pode escrever na sua prova que o policial militar é especialmente afetado pela violência quando não está em serviço. Então, os estudos associam, né? Isso que é importante. Então quer dizer que o serviço do policial é mais perigoso? Não. A maior parte das mortes que ocorrem entre os policiais é quando ele não está em serviço. Inclusive, os estudos associam essa tendência ao fato de que o policial militar, pela natureza do seu trabalho, está ali alerta e vulnerável à violência
praticamente durante todo o tempo. Então, ele não deixa de ser policial na folga, é o que alguns especialistas dizem. E é justamente nesses momentos em que muitos profissionais de segurança pública, sobretudo os policiais militares, fazem o famoso bico, né? Os bicos, trabalhando aí fazendo trabalhos, né, em que atuam armados, geralmente para empresas de segurança privada. E ocasiões em que o policial, não raro, atua sozinho ou em equipes reduzidas, talvez sem apoio de recursos operacionais e de comunicação da instituição policial, o que deixa esse policial muito mais vulnerável. A própria missão constitucional e a formação militar dos PMs também contribui para uma maior exposição a situações de risco. Então coloca isso, pontua, mostra que você consegue analisar a atuação do policial, o trabalho do policial militar, que você não absorve somente os números sem analisar a realidade desse policial, né? Então ele se expõe em situações de risco, visto inclusive que são profissionais muitas vezes submetidos e treinados, né, a treinos, né, ali os treinamentos focados no enfrentamento ao inimigo e que incorporam aí em suas rotinas estados de alerta permanentes em que o inimigo pode ser qualquer um, né? Agora, uma outra questão que a sua prova pode trazer, que pode cobrar de você, é em relação aos suicídios, né? Porque houve, pelo menos aí, 91 casos, sendo 26 policiais civis e 65 policiais militares, entre os policiais da ativa no país em 2019, ante 93 em 2018. Né, os dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, 6 estados não apresentaram informações, que foi o Acre, o Alagoas, o Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, o que representou uma melhora discreta na disponibilização dos dados, né? E em 2018, 8 estados não forneceram aí esses dados, né? Então, é importante isso também. Importante destacar que a taxa de suicídios entre policiais, militares e civis na ativa no Brasil em 2019, de 17,4 por mil, foi quase o triplo da taxa verificada entre a população em geral, que ficou 6 por cada 1.000 habitantes em 2019. Então, assim, enquanto a cada 100 mil habitantes, no geral da população brasileira, 6 se suicidam, nos policiais da ativa, 17,4 se suicidam. Então, isso segundo os dados ali do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. E aí eles apresentam que em 2019 morreram, então, mais policiais por suicídio do que em confronto em serviço, conforme eu vou mostrar aqui para você o gráfico, né? Feito aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha, policiais militares e policiais civis mortos em serviço e fora, e suicídio de polícias no Brasil. Tá vendo aqui? Então, nós temos, né, um número, né, proporcionalmente aí, bem maior nesses casos. E daí eu quero chamar uma atenção para você, porque se você tiver que escrever sobre esse tema, você sempre tem que fazer uma referência a alguma instituição que analisa o suicídio e tudo mais. E nenhuma instituição é melhor para você inserir dados e reflexões que a Organização Mundial da Saúde, né? Então, segundo a OMS de 2019, o suicídio está entre as 20 principais causas de morte ao redor do mundo. Então, você vai mostrar, você vai contextualizar a sua redação falando sobre isso, que a OMS coloca o suicídio como entre as 20 maiores causas de mortes no mundo, né? Causando aí mais perdas humanas do que doenças como, por exemplo, malária e câncer de mama, ou mesmo guerras e homicídios, dependendo do lugar. Então, estima-se, segundo a organização, que 800 mil pessoas morreram por suicídio no mundo, morrem, né, anualmente no mundo. Então, é muita coisa, né? Inclusive, pesquisas que relacionam o suicídio ao risco ocupacional sugerem, tanto no Brasil como em outros países, que os policiais talvez sejam realmente mais vulneráveis do que pessoas de outras profissões. E ainda não há, no entanto, evidências empíricas assim, suficientes que comprovem, que confirmem que os policiais sejam efetivamente mais vitimados pelo suicídio do que profissionais de outras categorias de risco. Mas independentemente dessa posição relativa em relação aos casos,
O fato é que estudos e relatos empíricos têm mostrado que o suicídio entre integrantes das corporações policiais no Brasil é um problema grave que não mostra, por exemplo, sinais de arrefecimento e que por isso deve ser objetivo de atenção e também de preocupação da sociedade civil, então é minha e sua também, e também do poder público. Né? Então, assim, desde a primeira edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que contemplou os dados sobre os suicídios dos policiais, ou seja, há 6 anos, os números só vêm apresentando aí de modo a confirmar as características apontadas nessas pesquisas anteriores sobre o tema. Então, entre elas, a própria... Olha lá, eu vou explicar aqui para você, eu vou citar para você anotar nesse momento no seu caderno, lá no eixo temático de segurança pública, porque se você tiver que falar sobre isso, escrever sobre isso, você sabe quais as características, o que você pode apontar na sua redação como causas disso. Então, você vai dizer que é a própria precariedade do trabalho, a frequente, né? Você pode falar também que existe uma imprecisão nos registros, né? Motivada aí pela ausência de informações em estados que não registram e não divulgam os números do suicídio nas corporações. Então, por que tem aumentado os números de policiais que cometem suicídio? Porque talvez, né? Nós tenhamos aí nos anos anteriores menos registros, né? Então, assim, essa é uma questão interessante. Na primeira metade da década, né, né, ali em 2013, dos anos 2000, né, já alertavam sobre a necessidade do aprimoramento ali de processos de notificação de mortes nas corporações policiais. Então foram feitas algumas entrevistas com profissionais da saúde da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, que o Fórum Brasileiro conseguiu, então, fazer um retrato do problema da subnotificação dos casos, e eles indicaram fatores que ajudam a explicar por que os casos de suicídio consumado ou tentado, né, por exemplo, acabam não chegando ao conhecimento dos setores que, em tese, deveriam prezar pela saúde mental dos policiais. Tá? E entre esses fatores, você vai anotar lá na sua redação, você vai dizer por que não se notifica a morte dos policiais. Você vai dizer que é o próprio tabu, né, dessa questão, né, vamos notificar que o policial se matou, né, as interdições socioculturais em torno do tema, a existência do preconceito interno em relação ao policial em sofrimento mental e até a tentativa de proteger, às vezes, os familiares da vítima diante da possibilidade de se perder o direito ao seguro de vida caso a causa da morte seja revelada. E outras características aí da cultura policial, né, como, por exemplo, aquela aura de invencibilidade, força e coragem que muitas vezes acredita-se que devam revestir o profissional e que fazem com que as manifestações relacionadas às fraquezas, às dores, os medos inerentes à experiência humana, que não é o policial, mas é um ser humano ali, né, encontre pouco ou nenhum espaço nas organizações policiais. Então, essas características são reforçadas especialmente nas polícias militares, pela rígida hierarquia e pela formação que costuma priorizar o condicionamento a rotinas pré-estabelecidas e bem pouco flexíveis. Uma outra questão que também pode ser levantada na sua redação é o convívio permanente com a morte e a violência. Então, as extenuantes jornadas de trabalho, a falta de sono, a falta de lazer, convívio com a família, são fatores de risco para os policiais, né? E estão diretamente relacionados com o trabalho policial e, portanto, podem levar os profissionais a quadros de adoecimento físico e mental também, né? No entanto, as organizações policiais individualizam os problemas, atribuindo ao indivíduo a responsabilidade por seu adoecimento, né? Ou aí a violência auto-infligida, como no caso dos suicídios, né? O mesmo acontece com a letalidade policial, né? Há uma cultura dentro das instituições que tende a tratar tanto a morte causada por policiais como a morte de policiais, no caso de suicídios, né? Como desvios ou exceções, né? Situações que revelariam que o indivíduo em questão não possui um perfil para a função por ser, abre aspas aqui, né,
fraco ou talvez até violento demais, que seria o oposto. Então, uma perspectiva que atribui toda a responsabilidade pelo problema ao indivíduo, né, e se isenta de rever práticas institucionais que produzem adoecimento e violência. Então, essa é uma reflexão muito interessante de você colocar na sua redação. Ah, mas professora, eu estou prestando concurso para a Polícia Militar, eu posso falar mal da instituição? Nesse caso, nessa análise, você está mostrando que você entende que a instituição, nesse aspecto, precisa ter melhoramentos e não tem problema nenhum disso, tá? Por fim, né, embora a redução da vitimização policial indicada pelos números, né, que foram apresentados em 2021 seja significativa, assim como a aparente estabilização dos números de suicídio, é fundamental, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou já nos anos anteriores e retoma em 2021, que sejam colocadas as práticas em prática, né, iniciativa dentro e fora dos governos que ajudem a aprimorar a qualidade desses dados e, em consequência, a robustez das polícias voltadas à proteção da vida dos profissionais de segurança pública em nosso país e por aí vai. Beleza? Bom, diante agora de todas essas informações, dessas reflexões, desses dados, nós vamos ao tema de redação, tá? E o nosso tema de redação é o seguinte, ó, o crescimento da letalidade policial. Digamos que você, lá no dia da sua prova, você receba justamente como texto motivador o mapa mental realizado, né, desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que serviu, inclusive, como base para os dados que eu apresentei para você durante a nossa aula. E eles mostrassem isso aqui para você, dando destaque a essa questão aqui, olha. As mortes violentas intencionais voltam a crescer no primeiro semestre de 2020. Aí eles colocam a vitimização geral, mas eles colocam aqui, olha, 110 policiais foram assassinados, tá? 110 policiais foram assassinados e 3.203 vítimas de intervenções policiais aí, né? Bom, e daí eu poderia colocar algum outro dado ali referente à questão do número do suicídio e como você poderia escrever, então, a sua introdução sobre esse tema. Então, vamos lá? Olha lá. Primeira coisa que eu sempre falo para você é que você, no primeiro período, você precisa apresentar o quê? Uma contextualização, certo? Correto? Então, vamos lá. Como que eu contextualizei? Na esteira do crescimento dos homicídios e demais crimes violentos contra a vida, que tiveram alta de 6% no primeiro semestre de 2020, por que eu tenho que falar primeiro semestre de 2020? Porque eu estou usando os dados do texto motivador que eu apresentei há pouco para você, tá? Então, olha lá, voltando. Na esteira do crescimento dos homicídios e demais crimes violentos contra a vida, que tiveram alta de 6% no primeiro semestre de 2020, o número de policiais assassinados e de mortos em intervenções policiais registrou aumento no período. Conforme os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a vitimização dos policiais, cujo crescimento foi de 24%, resultou em 103 agentes nativos assassinados, sendo que 70% deles estavam no horário de folga quando foram mortos. O que eu fiz aqui? Tá? Primeiro eu contextualizei, depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apresentar dados, né? Apresentar dados. Claro que aqui eu tô falando o quê? Olha, né? Eu tô falando usando um conectivo, na sequência aqui eu estou apresentando quem que garante, quem que fala para mim que teve alta nos homicídios e crimes violentos na vida do policial, tá? Aí, veja que a gente está pensando na resposta a um tópico, né? A resposta a um tópico do modelo CESP. Isso aqui não é uma redação com tese, por exemplo, tá bom? Bom, daí nós vamos aqui, olha, na sequência, o terceiro período. Já a letalidade policial teve crescimento de 7%. Foram 3.148 vítimas de intervenções policiais em apenas 6 meses, a média de 17 mortos diariamente. Então, essa é uma forma de você utilizar o texto motivador dentro da sua redação para começar a redação, a análise da sua redação, quando o seu texto, por exemplo, for expositivo e não precisa de uma tese. Você só está analisando os dados apresentados no texto motivador, porque
Muitos alunos têm dúvidas se podem usar os dados do texto motivador. E o que a gente diz é que pode, você não pode copiar literalmente. Mas se você faz uma análise comparativa como foi apresentado aqui para você, sem problema nenhum. Tá certo? Bom, gente, por hoje é isso. E agora você tem uma tarefa. Qual é a sua tarefa? Baseado no na nossa aula de hoje, você pode escrever também uma redação sobre o crescimento de suicídios de policiais, tá? Vai lá, escreva a sua redação, faça a sua redação no modelo da banca que você está se preparando para fazer o seu concurso, conforme o número de linhas, conforme o gênero textual, tudo bonitinho, para você ver se você está mandando bem ou não, tá bom? Um grande beijo e espero você na próxima aula do Método Mil.